fenômeno tecnológico ocorrido no século XX trouxe inúmeras alterações na vida social do cidadão e principalmente no mundo do direito. Com o advento da globalização, já no final do século passado, houve um aumento considerável no acesso às informações, provocando complexas mudanças em todos os setores. Esta nova realidade trouxe um novo cenário para o profissional da advocacia e também para aqueles que deixam as faculdades e universidades em busca do sucesso. Desta forma, nesta nova realidade, o acirrado e concorrido mercado de trabalho exige cada vez mais uma maior especialização do advogado. Como já dissemos, todos os setores da sociedade estão sendo obrigados a se adaptar ao impacto da alta tecnologia. E apesar de nem todos estarem dispostos a absorver toda essa inovação, cabe ao operador do direito a responsabilidade e obrigação de inserir-se dentro de um quadro, onde quase tudo se resolve com um simples clique. Assim, várias novas áreas do direito, como o direito eletrônico, o ambiental, o econômico, o direito do consumidor, acabam refletindo o anseio da sociedade em buscar a salvaguarda de interesses e princípios próprios de um Estado democrático, na luta pela defesa do ideal de justiça. São ramos do direito recentes que provocam um desafio novo, semeado por uma legislação ainda recente, com mudanças constantes e que traz a necessidade da presença de jovens profissionais. Ainda assim, a morosidade judiciária ainda traz dificuldades na busca pela justiça. Não é mesmo, Walter Cilioni? Raul, na questão de justiça de hoje, vamos abordar as questões envolvendo o direito eletrônico e o outro lado dos problemas causados pela morosidade judiciária. E o nosso convidado é o advogado vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Como vai, doutor? Tudo bem? Prazer voltar a esse programa, Walter. Para mim é um privilégio estar aqui hoje discutindo temas tão relevantes para a advocacia, mas especialmente para a sociedade de São Paulo, nesse tempo novo, nesse novo milênio, que é o milênio da comunicação, da infovia, da internet. E tem aí uma certa dúvida, né, Raul? Queria saber, doutor Marcos, qual a diferença entre a informática jurídica e o direito eletrônico propriamente dito? Quando se fala em informática jurídica, se pensa mais em informática ligada ao processo, ao poder judiciário, à informatização do processo judicial. E o direito eletrônico é mais amplo, são as relações sociais sofrendo impacto das novas tecnologias. E as mudanças legislativas, as mudanças de jurisprudência, enfim, a mudança do cotidiano das pessoas e do cotidiano jurídico de todos nós. Aliás, se diz muito, né, doutor Marcos, que os crimes da internet, não existe legislação para um crime da internet, o sujeito invade, por exemplo, a sua privacidade. Então é o seguinte, eu até faço essa pergunta. Alguém invade a sua privacidade dentro da internet, dentro do teu e-mail, dentro do teu site de relacionamento, mesmo que não exista uma legislação específica, na verdade, o próprio fato da invasão de privacidade, na verdade, não é a mesma coisa. Por que tem que ter uma legislação própria para isso? Muito boa pergunta, Raul. Do ponto de vista criminal, nós temos uma questão relevante, que é a tipificação do delito ou do fato que se pretende tipificar como um crime. O direito penal exige normas muito claras, textos muito claros. E se aquele fato não está exatamente tipificado na norma, ele não pode ser apenado. Isso para a segurança de todos nós. Nós não podemos ter a insegurança de praticar determinado ato e vir esse ato a ser considerado um crime. O crime tem que estar tipificado em lei. Eu exemplifico muito com a questão do consumo, do furto de energia elétrica. Havia uma discussão, década de 40, sobre se o furto da energia elétrica constituía ou não um crime de furto. Porque o crime de furto parte como objeto algo material e a energia elétrica é imaterial. Isso levou a uma discussão de jurisprudência e fez com que a legislação tivesse que ser alterada, o Código Penal tivesse que ser alterado para tipificar como crime similar ao crime de furto, o crime de furto de energia elétrica. Então, o problema do tipo penal é esse, ele tem que ser muito claro. E se determinada conduta não está adequada, de forma muito precisa,
aquele tipo penal ela não pode ser criminalizada, ela não pode ser tipificada, ela não pode ser apenada. Agora, nós temos no Congresso Nacional uma dificuldade muito grande no Brasil em legislar sobre tecnologia. Para você ter uma ideia, desde a década de 60 tramitam projetos de lei no Congresso tentando tipificar criminalmente aspectos ligados à tecnologia. Década de 60, o uso do computador, o computador era o objeto, porque era algo muito caro, e o dano ao computador levava uma preocupação do legislador tentando tipificar de uma maneira específica o dano ao computador. Não se conseguiu. Década de 70, década de 80, a questão do software, se conseguiu uma parte em relação aos direitos autorais do software, mas hoje o que o mundo inteiro busca proteger principalmente é o dado, a informação. É o cidadão, nesse mundo novo, a informação do cidadão circulando nesse novo mundo da informática. E isso do ponto de vista criminal. Nós continuamos com projetos no Congresso, mas até hoje não foram aprovados. Do ponto de vista da infração, nós não temos só a infração penal, nós temos a infração civil também. E a infração civil, essa não se discute. O causar prejuízo a um terceiro pode obrigar aquele que causou o prejuízo a reparar o dano que foi causado. Então, se alguém entra na internet, altera uma informação minha num determinado site, ou mesmo divulga um site com informações minhas que denigrem a minha honra, ou mesmo que são informações confidenciais, individuais, objeto da minha intimidade, se ele causar esse dano, ele vai sofrer uma ação de reparação pelo dano causado. Mas do ambiente civil, o ambiente penal vai depender da conduta, verificar se há um tipo penal específico que possa ser enquadrado. Não vai ser por uma tentativa de criar uma situação de justiça. Não é o que o direito penal exige. O direito penal exige o tipo definido na lei. Ou está definido na lei ou não está. Se não tiver, não há crime. Aliás, mas todos nós sabemos que a aprovação de qualquer coisa no Congresso Nacional passa por um verdadeiro parto, e um parto desses que duram anos. Aí eu faço essa pergunta, como é que nós podemos enfrentar esse problema? Por exemplo, dando um exemplo, até alguns anos atrás não existiam sequer sites de relacionamento. Isso é uma inovação. Então o que acontece? Leva tantos anos para aprovar uma legislação. O que é que vai surgir daqui a alguns anos na informática? Coisas novas, do jeito que existe sites de relacionamento, talvez seja dada uma outra nomenclatura a esse tipo de coisa. Como é que nós vamos conseguir fazer com que as leis acompanhem a evolução dessa tecnologia? Não legislar sobre tecnologia, legislar sobre conceito, legislar sobre cidadania. Pega o caso da Comunidade Europeia. Nós temos alguns países, tipo Portugal, Espanha, que têm a proteção do cidadão em face do mau uso da tecnologia como garantia constitucional. Não fala qual é a tecnologia. Você diz o seguinte, o mau uso da tecnologia, seja pelo ambiente privado, seja por entidades públicas, é proibido constitucionalmente em Portugal e na Espanha, por exemplo. Nós temos a questão da base de dados. Há uma diretiva da Comunidade Europeia que é seguida por legislações em todos os países, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, todos os países que compõem a Comunidade Europeia têm uma legislação tratando sobre a formação de base de dados com informações privadas do cidadão, independente da tecnologia. Aliás, antecede até a própria internet em alguns casos, em alguns países antecede a internet. Então, o que se diz? Proíbe-se, por exemplo, que empresa ou governo tenham informações que são muito sensíveis do cidadão em suas bases de dados. Eu não posso ter em base de dados, salvo situações excepcionais, informação sobre raça, sobre credo, preferência sexual.